Boa tarde, pessoal. Deixa eu ver se está tudo certo com o nosso serviço de streaming. Já vamos começar a aula de hoje. Agora são 2 horas em ponto. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. E aí, vamos lá. Muito bem. Para a aula de hoje, como nós tínhamos combinado ontem, nós vamos ter algo um pouquinho diferente aí. Ocorre que, como eu tinha comentado, hoje ia ser liberada uma correção de segurança do Plone e, como nós estamos fazendo o curso de segurança, já vamos aproveitar para fazer a aplicação dessa correção em tempo real. Não é novidade para ninguém que eu mantenho um provedor, né? Eu mantenho aí alguns servidores de provedor, alguns servidores Plone, né? E essas máquinas vão precisar de correção, vão precisar aí enfim, que essa vulnerabilidade seja corrigida, né? Ao que tudo indica, essa correção de vulnerabilidade de segurança já foi liberada faz mais ou menos 1 hora, né? Então vamos começar por ela, vamos começar fazendo essa instalação e aí depois a gente retoma, né, o programa normal do nosso curso aí. Interessante que aí já fica registrado também como é que a gente faz a instalação de correções de segurança, né? Deixa eu ver se está tudo ok. Ok. Bem, vamos lá então. Bem, primeira coisa, então, abrir o plone.org. Vamos ver cadê a nossa correção aí. Ela deve estar aqui, no mesmo link do anúncio, né? Então vamos ver aqui. Tá aqui ele. Tá aqui o nosso hotfix. É um Plone hotfix 2011-0928 1.0. Ok? Ok. Eu, da mesma forma que vocês, para mim é novidade, né? E é o que tudo indica, basta descomprimir o zip na pasta products ou fazer a instalação pelo buildout. Eu vou fazer pela descompressão dele. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar esse link aqui e vamos utilizá-lo dentro de um servidor. Eu já vou aproveitar que eu tô logado aqui, vou fazendo um servidor para valer mesmo, um servidor real. Então vamos lá, vou abrir um SSH numa máquina minha aí. A gente abre com superusuário. E agora eu vou fazer o upgrade em uma das instâncias, as demais eu vou fazer depois. Ok, nesse servidor aqui, como vocês podem ver, eu estou rodando aí diversos processos, né? Processos de Plone. Eu vou aplicar a correção então dentro desse servidor aqui, né? Então cd/pt zope, no meu caso aqui é Plone 41. Aí eu tenho o diretório z instance products. Aqui é que a gente vai aplicar o patch. Como é que faz? Só baixa ele. Deixa eu copiar o link aqui. Só um instante. Copiar o link. E aqui damos um wget dele. Descompactamos.
pouquinho lento. Deixa eu ver se agora vai. Estranho. Ok, descompactado. Tá aqui ele então. E agora vamos ter que resetar o processo. No meu caso aqui é restart clone 41, que é esse processo aqui. Ok. Deixa eu aplicar no meu 40 também. Ok. Também já está aplicado, que é esse cara aqui. E feito. Beleza, quem tinha curiosidade de como aplicava um patch, servidor em produção, acabou de ver. Então, tá aí, tá rodando. Deixa eu só testar numa outra janela, ver se está tudo ok. E aí, já podemos dar continuidade na nossa aula. Vou só testar aqui. Ok, parece que está tudo certo. Deixa eu ver se está tudo ok aqui mesmo. Ok, tudo certo. Bem, uma coisa que o pessoal costuma me pedir quando tem essas vulnerabilidades de segurança é tentar entender o que estava errado, né? Tentar entender qual era o problema disso, né?
Assim como para todo mundo que está assistindo o vídeo, para mim é novidade. Eu não tive acesso ao patch, né? Antes de que ninguém. Apesar de eu já ter sido notificado com uma certa antecedência da vulnerabilidade, eu não tive acesso privilegiado ao patch. Então o que a gente pode fazer agora, só para fechar esse parênteses, é tentar entender essa correção, tentar entender como é que ela funciona. Geralmente não é muito fácil o código. A gente pode dar uma especulada e ver se a gente consegue descobrir, ou pelo menos tentar descobrir como é que ele funciona para ver, né, o problema que ele corrige. É uma espécie de engenharia reversa, né, porque quando a gente reporta um bug, geralmente a gente não reporta ele através do exploit. Seria muito arriscado fazer isso, né? Você estaria trazendo um risco sem precedentes para toda a comunidade que usa a ferramenta, né? Simplesmente divulgando o bug através da forma de explorar ele, né? Então a gente faz né? A gente, quando eu digo a gente, é o time de segurança do clone, tem o hábito de fazer um release da correção do hotfix e descrever qual é a vulnerabilidade, mas não divulga o exploit, né? Então vamos ver se a gente, analisando fonte, a gente consegue entender, né, qual que é o problema que esse fonte corrige. Para isso, vamos baixar uma cópia local dele aqui. Vou baixar ele e vamos abri-lo. Vamos abri-lo para ver se está tudo ok. Vamos descompactar ele aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse fonte que acabou de ser liberado. Bem, são dois arquivos, um arquivo de testes e um arquivo init, né? Vamos ver o que ele faz então. A correção é bem simples, é só isso que está na tela de vocês aí. E essa correção, ela é um monkey patch, na verdade. É um monkey patch. E na verdade são duas vulnerabilidades que ele corrige, uma no Zope e uma no próprio clone. Isso deve estar descrito em algum lugar. Na verdade esse pacote aqui, ele corrige duas vulnerabilidades, uma no clone e uma no Zope. A do Zope ela está descrita nesse CVE aqui, e a do clone o pessoal deve ter feito uma inspeção adicional quando saiu essa aqui para ver se tinha algum caso semelhante. E também corrigiram a mesma, né? São duas coisas diferentes. Até aqui o patch corrige um problema e aqui ele corrige outro, né? O que está se fazendo aqui? Primeiro aqui ele está fazendo um import de um módulo do próprio Zope, que é o módulo MISC P underline. Esse P underline, se eu não me engano, ele é um módulo que faz alguma coisa com a ZMI. Na interface da ZMI ele disponibiliza ícones, disponibiliza imagens. Então ele é um módulo P underline, é um módulo específico para trabalhar com a ZMI. Percebam que ele não é um módulo privado, porque ele não começa com underline. O fato de ter underline no nome do módulo não importa. E aí o que ele faz? Ele simplesmente percorre esse módulo aqui como se fosse uma estrutura de dicionário, né? Ele transforma o módulo, os componentes do módulo, em uma estrutura de dicionário. Por que ele faz isso? Ele faz isso para, em tempo de execução, remover todos os módulos que tem em cima desse cara. Ele está fazendo isso com um del em cima dele, né? Ou seja, estou removendo desse meu módulo alguns pedaços que estão ali descritos e não deveriam estar. Provavelmente deve ser alguma coisa que foi importada a mais e não deveria, né? Então, isso aqui é uma técnica que em Python é bastante comum, né? A gente consegue, com a linguagem Python, modificar o código-fonte da linguagem com ela sendo executada, né?
Por isso que a gente tem essa facilidade de aplicar correções no clone, e em outras linguagens não é muito simples, né? Em outras linguagens a gente teria que corrigir o fonte, recompilar ele e reinstalar uma versão, né? Aqui instalar uma correção às vezes consiste de você instalar um código que faz uma modificação no código que você já tem. Esse é um caso. O que ele está fazendo aí é simplesmente removendo do contexto de um determinado módulo coisas que são módulos. Tá? Então está aqui a correção. Essa aqui de baixo é semelhante. Só o que ele faz? Aqui nesse caso eu tenho um módulo chamado KWS Attribute, que é um pedaço do CMF Editions. Né? Deve ter sido encontrado esse aqui também numa auditoria. E o que ele pergunta? Ele pergunta se não tem um atributo underline roles nesse cara, ele pendura o underline roles como sendo vazio. O que significa isso? Ele está forçando aí com que esse módulo não seja acessível por nenhum role, né? Ou seja, o motor de segurança do Zope, quando for tentar fazer a publicação de alguma coisa através desse módulo, ele não vai conseguir, né? Por causa que ele vai fazer as validações de segurança por ter esse atributo roles aí, e não vai permitir com que você acesse. Isso aí é equivalente a você fazer, isso aí por baixo dos panos é equivalente a você fazer um local role no objeto, né? Os local roles eles são persistidos num atributo, né? Em cima do objeto, que é uma tupla com os roles que podem acessar aquele contexto. Então aí é uma manipulação de segurança, é uma aplicação de segurança em tempo de execução. Tá ok? Então, aí ó, patch bem simples, já está aplicado. Essa correção que acabou de sair, ela está bem documentada no site, tá? Então, por favor, leiam. Tenham o hábito de ler os releases dos hotfix e façam a aplicação adequada, tá? Esse hotfix especificamente, ele só afeta a versão de Plone 4.1 e 4.0, tá? Então, enfim, apliquem essa correção. Não sei se tem alguma dúvida, se tiver alguma curiosidade, deixa eu ver se o pessoal está me seguindo no streaming. Eu tenho, né, uma console de administração do streaming onde eu tenho acesso a quem é que está visualizando. A princípio tem bastante gente lá. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, façam agora, senão a gente vai prosseguir aí com a nossa aula normal. Vamos continuar com o conteúdo que a gente estava vendo ontem. Tá ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Esse aqui a gente pode fechar. Vamos dar uma olhadinha no teste. Vamos ver o que tem no teste. O teste não dá muita pista não do que está sendo feito. Mas ok. Então tá. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem pergunta, senão nós vamos continuar. O que acontece se aplicar no Plone 3 ou anterior? Boa pergunta. Provavelmente não vai, ou vai dar erro ou não vai acontecer nada. Deixa eu ler o fonte aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer se aplicar isso aqui num Plone 3. Eu não fiz esse teste, né? Teria que, evidentemente, fazer, mas eu posso dar um palpite aí. Deixa eu ver aqui onde é que está o fonte. Eu acho que no Plone 3 esse fix ele não vai instalar. Ele vai dar erro quando ele tentar fazer esse import aqui. Essa parte aqui de cima, o máximo que vai acontecer é ela não fazer nada. Tá? Eu não ter nenhum tipo de elemento ali que acabe sendo modificado. Agora esse aqui provavelmente vai dar erro num Plone antigo. Por causa que algumas versões mais antigas de Plone não tem o CMF Editions, tá? Então talvez isso aqui dê exceção, tá? Mas isso é fácil de descobrir. Se você instalar isso aí e tentar subir a instância e der problema, você já vai descobrir. Tá certo?
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bem, já que ninguém fez perguntas, eu vou fazer algumas perguntas, tá? Geralmente, quando acontece essas coisas, o pessoal me pede como é que você fica sabendo que tem uma vulnerabilidade no software, o que que você tem que fazer para ficar informado, para quem que você pede ajuda, né? Então, vamos tentar responder essas perguntas, até para ficar registrado aí no vídeo, caso depois alguém queira estabelecer uma política de segurança mais bem documentada do que deve ser feito, qual é o procedimento correto. Bem, primeira coisa, como é que você fica sabendo de uma vulnerabilidade dessa? Uma das formas de saber disso é acompanhar os releases desse Plone Product aqui, ó, que é o Plone Hotfix. Tá? Dentro dessa página aqui, Plone Hotfix, tem todos os releases de correções do Plone. Tá? Toda vez que tem uma correção, ela é divulgada aqui. Então essa é uma das formas. Tá? Se eu não me engano, dá para fazer isso por RSS. Tem esse link aqui, ó. Subscribe to updates for this project. Né? Tu dá um subscribe e adiciona isso num cliente de RSS seu. Né? Toda vez que sair uma correção do Plone, ela vai estar listada aqui. Já existem 12 correções do Plone conhecidas, tá? São 12. Muitas delas são de versões anteriores a 3.0. Mas a 4.0 tem 3 ou 4 correções já, que são importantes de serem aplicadas. Então, essa é uma forma. Outra forma é a gente ficar sempre ligado, né? Sempre ficar por dentro das notícias. Quando tem uma vulnerabilidade de segurança, essa vulnerabilidade de segurança ela é publicada na capa do plone.org como um anúncio de vulnerabilidade. Tá? Eu tenho tido a preocupação de avisar as pessoas que fizeram algum tipo de curso comigo toda vez que sai uma vulnerabilidade de segurança. Eu tenho feito isso até por uma questão de cordialidade, né? De certa forma, eu sou um dos grandes interessados pelo sucesso do Plone, então para mim é importante que os clientes que usam isso e os alunos que fizeram algum tipo de curso saibam da importância de aplicar uma correção quando ela sai. Então eu tenho avisado, pessoal, eu mando um e-mail um dia antes, dizendo, olha, vai sair uma correção amanhã de segurança, a correção é grave ou não é. Principalmente naquelas que são mais graves eu costumo avisar ou até falar pessoalmente, né? Justamente para não deixar ninguém aí despreparado, sem saber do que deve ser feito. Historicamente, as correções elas são liberadas sempre no mesmo horário, próximo do meio-dia, que é um horário que no mundo inteiro sempre é durante o período comercial, né? Se isso fosse lançado muito de manhã ou muito de noite, certamente teria algum lugar no mundo onde a pessoa ia estar dormindo e não saberia que a correção foi lançada, né? O cara teria que trabalhar de madrugada para fazer isso. Então as correções geralmente elas são feitas próximo do meio-dia. É de tarde na Europa e é de manhã na costa oeste, né, dos Estados Unidos, aquela parte mais próxima do Pacífico, né? Então as correções elas saem mais ou menos nesse horário, é um horário relativamente ruim para quem está no Brasil, mas a gente não tem que discutir, logo que sai tem que fazer e aplicar. A aplicação da correção basta tu descompactar ela num diretório e reinicializar o teu servidor. Então, para a pessoa que está acessando o site, isso é praticamente transparente. Você não vai ter downtime por causa disso, né? Deixa eu ver se eu esqueci de mais algum. Ah, sim, tem uma coisa importante. Caso você precise de ajuda, vai que você deu o azar de tentar aplicar a correção e esbarrou num problema que ninguém previu. O que você deve fazer? Você deve entrar em contato com o pessoal do próprio Plone, né? Geralmente nos dias que saem correção tem uma espécie de plantão técnico de suporte, né? Que o pessoal geralmente divulga o link no próprio plone.org. No caso aqui tem um canal de IRC. IRC é um negócio meio complicado,
porque a grande maioria das instituições de governo fecham acesso a IRC em Firewall. Mas se você quiser ter um acesso a IRC é muito fácil hoje em dia, basta você ter uma conexão 3G aí, que hoje praticamente todo quanto é celular tem hoje, então não é difícil de você conseguir um acesso a 3G sem problema de firewall. E aí você consegue fazer isso através dessa própria sala de chat que tem aqui. Ele vai abrir uma applet Java aqui que vai permitir com que você logue no canal de IRC do Plone e peça ajuda para as pessoas que estão desenvolvendo. Dia que sai correção de segurança, geralmente eu faço plantão, né? As pessoas que precisam de apoio, eu deixo meu cliente Distant Messenger ligado e sempre que alguém tem alguma dúvida eu costumo ajudar. Tá bom então, pessoal? É isso aí. Bem, dito isso, vamos então voltar à nossa aula. E vamos recapitular o que nós estávamos estudando ontem. Finalzinho da aula de ontem, a gente estava estudando a respeito de injeção de SQL. Né? A gente já viu do A1 até o A10, mas eu disse que eu ia dar uma atenção especial em alguns desses itens, que são itens que tecnicamente exigem um conhecimento um pouco maior, né? Ou são itens que são um pouco mais complexos, que você tem que entender um conceito um pouco mais elaborado, ou eles são itens que o Plone não te entrega totalmente pronto, você tem que utilizar algum tipo de ação para poder ter a proteção necessária. Como eu expliquei ontem, muitas das coisas o Plone já faz por você, né? O Plone é um sistema que, por padrão, ele já é seguro, ele através de workflow, ele já costuma ter uma boa política de restrição de acesso a URLs, né? Então, boa parte dos problemas do top 10, o Plone já endereça por padrão. O problema de injeção é um problema que no Plone padrão não existe, né? Não existe porque a gente simplesmente não trabalha com SQL, não trabalha com banco relacional. Então é literalmente impossível de eu fazer injeção num banco Plone por causa do tipo da forma como a gente armazena os nossos dados. No entanto, isso não significa que a gente não possa ter uma integração de banco de dados relacional com o Plone. Isso é perfeitamente possível. Eu mostrei ontem no finalzinho da aula que a gente pode ter um Plone falando com MySQL, por exemplo, né? E que essa integração está sujeita a ter injeção de código, ter injeção de SQL. Injeção de SQL foi um assunto que entrou em voga alguns meses atrás, né? No início do ano aí a gente teve uma onda de ataques. Enfim, não estou aqui para fazer julgamento moral sobre o mérito de fazer esses ataques a sites, né? Como forma de manifestação popular. Isso tem duas formas de enxergar isso, como bandalheira ou como forma de manifestação, né? Um pouco dos dois, na verdade. Mas teve alguns ataques que ficaram muito famosos, né? O mais famoso foi o da Sony, né? O pessoal da Sony foi obrigado a tirar a rede do PlayStation 3, o PlayStation Network, durante vários meses do ar, né? Isso trouxe para eles um prejuízo bastante grande e as pessoas que estavam lá dentro tiveram problemas também, né? Quem tinha lá sua informação de cartão de crédito para ficar comprando o jogo para o PlayStation, certamente se expôs ao risco de ter esses dados vazados, né? Teve muitas aí reportagens da época, teve algumas que eu inclusive fiz bookmark, né? Deixa eu passar para vocês algumas aí. Depois eu posso botar lá junto com os nossos vídeos, né? Opa! Posso botar lá junto com os nossos vídeos uma espécie de arquivo texto com os links, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar isso. Não. Eu tenho sempre um estresse aí com essa área de transferência de uma máquina para outra.
Vamos ver se eu consigo fazer com que o Google me dê uma forcinha aí. SQL Injection. Vamos ver se eu acho. Hoje tem algumas coisas que estão estranhamente lentas para mim. Vamos ver se está ok. Esse aqui é um caso. Esse aqui foi um artigo que saiu na época, uma revista bem conhecida aí de segurança, que é a InfoSecurity Magazine, onde ela cita realmente até o caso da Sony e fala aí sobre enfim, a questão da gravidade do que é os SQL Injection. Tem alguns links que eu queria mostrar para vocês de algumas ferramentas também. O que acontece? Quando a gente vai estudar uma vulnerabilidade, né, estudar um risco de vulnerabilidade, é interessante a gente ter os dois lados, né? A gente estudar não somente a questão do risco em si, mas estudar o como se proteger desse risco, né, e o como fazer a inspeção, ver se a gente está afetado por isso, né? Então, existem algumas ferramentas que tentam operacionalizar aí o teste de injeção, né? É óbvio que essas ferramentas tu pode usar para os dois lados, né? Tu pode usar ela para o bem e para o mal. Você pode usar ela para inspecionar, fazer auditoria de uma aplicação, e você pode também para tentar explorar um ataque, né? É óbvio que explorar o ataque, quem for fazer isso não está fazendo com o meu endosso, né? O objetivo do curso não é esse. Mas vai muito da ética pessoal de quem está usando isso, né? Essas ferramentas geralmente são feitas para automatizar o processo de teste. E elas utilizam, obviamente, as mesmas estratégias de quem faz o ataque. Então é interessante você conhecer isso e até saber como isso funciona. Uma dessas ferramentas é o SQL Map. Tá? Se não me engano, essa é feita em Python. Deixa eu ver aqui. É Python ou Perl? Não lembro exatamente. Vamos ver aqui. SQL Map, SQL Injection. Tá aí, é um projeto do SourceForge, que é open source, né? Um projeto que é software livre e que faz justamente isso, faz esse teste de injeção de SQL em cima de sites, né? Em cima de sites que estão aí com esse problema de injeção de SQL. Ela não é muito difícil de instalar, ela é uma ferramenta que está no repositório SVN aí, e você depois pode assistir esse demo, aqui tem um vídeo de demonstração aí que mostra como utilizar a ferramenta. Obviamente não vou despender de tempo de aula para mostrar isso, né? Mas fica aí a recomendação do SQL Map. Outra ferramenta que eu posso mostrar, essa é um pouco mais, como é que eu vou dizer, ela é um pouco menos santa, ela é bem mais agressiva. Ela também é um projeto do SourceForge chamado SQL Ninja. Vamos ver aqui.
Tá aqui ele no primeiro link. A diferença é que essa ferramenta aqui ela vai um pouco além de fazer aí o teste da injeção de SQL. Se você está usando aí um servidor SQL Server Microsoft, ela faz também a parte de takeover, né? Ou seja, de tomar conta do servidor mesmo. Ela te dá uma espécie de injeção de shell aí para você ter acesso à máquina. Então ela é um pouco mais agressiva. Mas é interessante porque essas ferramentas vivem em constante evolução, né? Elas vivem aí em constante aprimoramento. Mas é bom, né? Bom que principalmente quem tem aplicação que está dependendo demais de SQL, é bom dar uma analisada nessas ferramentas aí. Tá certo? Muito bem. Dito isso, parte de ferramentas, o que eu tinha mais para mostrar para vocês? Ah, sim, a parte de prevenção, né? No caso específico do plano, eu já tinha comentado, né? Eu já tinha comentado que desde que você esteja escrevendo o seu código corretamente, dificilmente você vai estar exposto aí a um problema de SQL injection. O teu código ele tem que estar usando aquelas diretivas DTML SQL var ou DTML SQL text, que são diretivas que têm o escape explícito. O escape dos parâmetros eles são controlados, né? E explícitos. Eu tinha combinado com vocês que eu ia liberar isso junto com os vídeos. Então isso está em cursos.chiru.org. Aí ontem eu já coloquei no ar. Deixa eu botar aqui a senha. Ontem eu já tinha botado no ar o vídeo da aula de ontem, né? O vídeo antes e depois do intervalo, e coloquei também um PDF, que é a documentação dos SQLs, de como esses ZSQLs devem ser escritos para você evitar injeção, né? Vamos dar uma revisadinha nisso, né? Porque esse conceito é importante e é da prática de desenvolvimento que vai vir a segurança. Não adianta você achar que o simples fato de você estar usando o Plone, você vai estar mais ou menos seguro que qualquer outra tecnologia. Depende também da competência do desenvolvedor. Então vamos dar uma revisadinha nesse cara aqui. Como é que funcionava mesmo? Vamos lá. Nós vamos abrir um SSH no nosso servidor, 926812. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Ok. Então, aqui dentro nós tínhamos um Plone 4.1, CDZ Instance e Instância FG. Ou seja, nós precisamos deixar aí rodar o nosso Plone. Vamos executar ele. Ok, quando dá essa mensagem aqui, Zope read to random requests, quer dizer que ele está pronto para ser utilizado. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos acessar ele. 926812 na 8080 /manage. Acessamos aí. E temos lá dentro do nosso Plone site o nosso objeto que dá conexão para o banco. Abrimos conexão, estamos conectados e temos aí a estrutura da nossa tabela. Então está tudo ok, né? O banco está no ar e o Zope está no ar. Qual era o teste que a gente estava fazendo ontem? A gente estava tentando fazer a injeção em cima desse SQL aqui. Vamos só aumentar a fonte aí para poder aparecer no vídeo. Ok. Então essa aqui era a fórmula de SQL sem problema, né? A fórmula correta. A gente tinha escrito uma versão com erro desse cara. Eu vou fazer uma cópia desse objeto e vou escrever o script com erro de programação. Vou fazer um copy
um paste. Aí agora nós renomeamos esse cara para consulta teste com injeção. Então, o que muda? Muda só que em vez de usar isso aqui, a gente vai fazer uma comparação, né? I igual a um DTML var passando I, né? E aqui é a ID. Então você pode ter dois usos para isso. Você pode ter o uso normal, né, que é o uso que eu acabei de fazer aqui, ou deixa eu só apagar aqui, ó. Ou seja, você pode passar I igual a 1, ou você pode fazer a injeção, né? Por exemplo, I igual a 1 or 1. Então acabou de fazer a injeção. Tu fez com que um parâmetro estendesse aí o sentido, né, a noção da consulta. Pode parecer meio estranho eu fazer esse tipo de coisa, mas dá para fazer algumas coisas bem interessantes com isso, né? Enfim, dá para ir um pouco além dessa questão aqui. Eu poderia fazer OR 0. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, igual a 1. Aí se eu botar 2 aqui, isso aí. Ou poderia fazer assim, ó, end 1 igual a 2. 1 igual a 2 nunca vai ser verdadeiro, né? Então isso aqui vai sempre retornar um negócio vazio, né? Um cursor vazio. Então, o que eu colocar aqui vai acabar sendo concatenado naquela consulta e sendo retornado na mesma estrutura que eu tinha antes, né? Bem, eu tenho algumas dicas aí para dar para quem tiver curiosidade do que dá para fazer com injeção, né? Deixa eu ver se eu consigo injetar algum comando um pouco mais inteligente do que só manipular o escopo da consulta. Deixa eu ver se eu acho aqui algum exemplo que fique interessante e que seja simples de entender. Tem alguns exemplos bem complicados. Por exemplo, se você fizer assim, ó, você descobriu, por exemplo, que você tem uma estrutura que ela está sujeita à injeção, né? Eu passei o end, isso aqui, eu descobri que ele está sujeito por injeção, esse parâmetro I. Então eu posso começar a fazer uma coisa assim, ó, por exemplo, order by 1. Funcionou, né? Aí eu poderia vir order by 2. Ok? Funcionou. Order by 3. Deu erro. O que significa isso? Significa que o meu select, o select que está rodando aí por trás, porque só olhando a URL, eu não sei que select que é esse, né? Mas quando eu coloquei um order by um número maior do que o número de colunas que eu tinha na tabela, eu descobri quantas colunas o meu select tem, né? Isso é interessante para eu fazer algumas coisas, né? Eu saber quantas colunas. Nesse caso eu sei que são 2, mas só olhando para a URL eu não tenho como saber. Ela só está recebendo um parâmetro, não há relação direta nenhuma, né? Então fazendo um injection de um order by, que é algo, né, que não vai trazer nenhum tipo de diferença para a aplicação, quando isso lançar um erro na aplicação eu tenho como descobrir quantas colunas são. Então nesse caso aqui eu descobri que são 2 colunas, né? O que eu posso fazer? Eu posso tentar fazer alguma coisa parecida com isso aqui. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Antes que alguém perguntem, por que depois do order by 3 eu botei 2 sinais de menos? Isso aqui é a sintaxe do comentário do MySQL. Significa que o que vem depois é comentário. Nesse nosso caso específico, a nossa consulta,
o lugar onde é que está sendo feito o ponto de injeção, né, é no final da consulta, no final do comando SQL, mas eu poderia ter aqui um outro pedaço da consulta, poderia ter um end, poderia ter um sort, né, poderia ter uma ordenação, poderia ter um join com outra coisa. Então, a partir do momento que eu faço a injeção e injeto um comentário no meio do comando, quer dizer que o que está depois está sendo desconsiderado. Tá? Então, isso aqui é muito utilizado por quem faz a injeção de código. Toda vez que você tiver um parâmetro e tiver tracinho, tracinho, abre o olho. Isso aí é até uma forma de você fazer inspeção de log, para saber o que o cara está fazendo. Se tu olhar alguma coisa parecida com isso num log de Apache, por exemplo, pode escrever que tu está tentando, está sofrendo aí um possível ataque de injeção de SQL. Tá? É direto, isso aí é uma técnica bem conhecida. Aí o que mais que dá para fazer? A única coisa que eu sei aí é que eu tenho uma tabela que está sujeita, né, à injeção, e descobrir, né, que isso aí é um select numa tabela que tem duas colunas. Então provavelmente o meu programa lá está preparado para tratar duas colunas. Ele vai ter cursores com dois campos. Então o que eu posso fazer? Eu posso tentar fazer alguma coisa assim, ó. Deixa eu ver. Aqui eu passo um ID inválido, por exemplo, -1. Aí union select 1,2. Ou seja, eu descobri na injeção anterior que essa tabela tem duas colunas. Aí agora eu estou fazendo um union de um resultado vazio com um resultado que forçadamente dá duas colunas para mim, que é um select union, né? O union ele unifica dois resultados de SQL. E baseado em union é que todas as injeções de SQL realmente perigosas vão acontecer. Por exemplo, se eu quiser descobrir qual que é a versão de MySQL que está rodando no servidor, eu posso fazer o uso de um comando no MySQL, que é o, deixa eu ver aqui, @version. Ó, acabei de descobrir aqui qual que é a versão do meu servidor MySQL Server que essa aplicação está conectada. Tá? Aí, com um pouquinho de imaginação, vocês podem já descobrir o que dá para fazer aí, né? Se eu consigo, por exemplo, extrair a versão do servidor, a versão do servidor MySQL, eu consigo extrair estruturas de tabela, né? Consigo dar describe de estruturas de tabela. Sabendo as estruturas das tabelas, eu consigo recriar novos padrões de injeção para extrair o conteúdo de uma tabela através de uma consulta que não foi planejada para ler aquela tabela, né? E é por aí que as informações vazam, né? Com uma simples bobagem de um parâmetro que não foi escapeado corretamente, tá? Então não dá para não levar a sério esse tipo de coisa. Felizmente quem trabalha com clone está muito pouco suscetível a esse tipo de ataque, porque a gente não tem as informações persistidas em SQL, né? Quem trabalha com PHP aí, eu não sei como é que dorme de noite, sabendo que isso pode acontecer, né? PHP, ASP, quem trabalha com Java e não trabalha direito, né? Porque Java tem 150 formas de trabalhar com SQL em Java, né? Você pode fazer isso desde usar um EJB numa arquitetura de componente J2EE até aquele cara que, por pura preguiça de pensar, usa SQL escrito no meio do código de servlet, né? Então tem de tudo. Dependendo de como você fizer, se você não estiver preocupado em fazer o correto escape dos teus parâmetros, você está sujeito a isso aí, tá? No Brasil, casos conhecidos de SQL Injection. O caso mais conhecido foi o Ministério dos Esportes. Foi, acho, em fevereiro ou março, mais ou menos. Que aconteceu junto com aquela onda aí do LulSec, né? Lá no caso do Ministério dos Esportes, era uma aplicação Java, se eu não me engano, que teve injeção de SQL. Tá? Se alguém tiver interesse, eu ainda devo ter em algum lugar aí dos meus arquivos
uma cópia dos dados que o pessoal diz ter vazado do Ministério dos Esportes, né? Se são dados reais ou não, ninguém nunca vai saber, né? Só quem trabalha lá dentro para poder dizer isso. Mas o fato é que houve um problema sério de segurança aí, porque o site deles saiu do ar, né? O site deles teve uma pichação em cima, né? Então tu não tem como negar o ataque, dizer que ele não existiu, né? Historicamente eu não lembro de ter tido nenhum site grande, nenhum site clone de respeito que tenha sofrido problema semelhante. Justamente porque o ataque mais comum, que é a SQL Injection, o mais comum de operar, ele é praticamente impossível em site clone pela forma como a gente armazena as nossas informações, né? Bem, de SQL Injection é isso. Eu tenho comigo aí uma espécie de guia, né? Não é bem um guia, é isso que eu já mostrei aí tem um outro aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não, isso aqui deixa pra lá. Bem, isso que eu mostrei para vocês, então, é uma espécie de guia aí que ajuda vocês a entender como é que funciona o SQL Injection, tá? A última coisa que eu tenho para falar de SQL Injection, ainda nessa parte de como se proteger desses riscos, né? É a respeito de um Web Application Firewall, tá? O que é o Web Application Firewall? Ele é um conceito relativamente novo, né? Não é muito conhecido do público geral, mas ele vai um pouco além do que faria um firewall, né? Ele vai um pouco além do que faria um simples filtro de pacote. O Web Application Firewall ele atua como se fosse uma espécie de proxy, né? Ele é um validador do conteúdo que um servidor web está servindo. E ele, baseado num conjunto de regras, ele vai dizer se é permitido ou não que uma determinada URL seja acessada. Por que disso? Porque esse tipo de URL que vocês estão vendo aí, que eu fiz a manipulação aqui, esses padrões em URL aqui indicam que quem está fazendo esse acesso provavelmente não é um acesso legítimo. Ele é um acesso que está tentando ser feito de maneira maliciosa, né? Então, o que costuma ser feito por quem gerencia infraestruturas maiores é colocar um Web Application Firewall antes do servidor de aplicação propriamente dito, antes do Plone, antes do Oracle Portal, antes, enfim, da estrutura que você tem para processar páginas dinâmicas, e ele vai interceptar sempre todas as URLs e fazer validações baseadas num arquivo de regras, tá? O exemplo mais conhecido é o Mod Security do Apache, tá? O Apache Mod Security é uma das formas de você se proteger disso. Mod Security. Então quem tem que manter a estrutura grande aí, principalmente aplicação que não é clone, é legal dar uma boa olhada nesse Mod Security. Tá bem lento hoje. Mas o streaming tá indo. Será que caiu? Vamos ver. Não. Tá indo. Só que o Google hoje está especialmente lento nessa minha máquina. Não sei porquê. Bem, aí temos aqui o Mod Security é um projeto, né, um projeto bem conhecido e que ele é dividido em diversos conjuntos de regras, tá? Então existe aí um conjunto de regras específico para o Mod Security tentar proteger aplicações de injeção de SQL, tá? Então a minha recomendação aí, quem estiver trabalhando com, por exemplo,
uma infraestrutura de rede que não é muito padronizada, vai dizer, por exemplo, o teu portal é ASP ou é PHP, né? Ele tem lá um código que foi um código legado, né? Então, se você tem isso na sua estrutura, é interessante você ter aí na frente dessas aplicações uma máquina com Apache Mod Security para tentar fazer esse filtro, tá? Como é que funciona o Mod Security? Ele filtra essas regras, e essas regras têm um banco de dados, né? Elas são mantidas efetivamente por especialistas em criar essas regras. E agora, recentemente, houve no projeto do Mod Security uma espécie de concurso, né? Onde as pessoas concorreram para tentar fazer um deface em um site que tinha sabidamente um problema de injeção de SQL, né? Mas esse site estava protegido com Mod Security. Então, o que as pessoas foram convidadas? Foram convidadas a, durante um período de tempo, ali, fazer tentativas de injeção de SQL naquele site, já sabendo que ele estava vulnerável, justamente para testar a eficiência do Mod Security. E é incrível. Toda vez que isso acontece, alguém consegue, né? Porque é extremamente difícil de você conseguir prever todos os padrões possíveis de ataque, né? Que uma URL pode sofrer, sabendo que a aplicação está suscetível, né? E prever isso num proxy, prever isso num Web Application Firewall, né? Na prática, o Web Application Firewall ele vai te defender de 99% dos ataques, que são aqueles automatizados, né, feito por ferramentas que geralmente a forma como essas ferramentas fazem isso já são formas conhecidas, né? Já são formas bem manjadas. Então esse software nisso ele vai pegar. Mas sempre existe algum tipo de estalo que o desenvolvedor pode ter para contornar essas regras. Eu me dei o trabalho de a última vez que foi feito esse concurso, né, para aprimoramento das regras do Mod Security, eu me dei o trabalho de acompanhar pelo menos os resultados. Não é muito minha área de ficar desenvolvendo esse tipo de coisa, apesar de ter um certo interesse, né, pela área, não é o meu ganha-pão ficar desenvolvendo esse tipo de coisa. Tem gente que é especialista e só faz isso, né? Mas não é difícil de entender como que eles fizeram, porque deixa eu ver se eu consigo como é que eu podia fazer aqui. O nome é blog.spiderlabs. Aqui. Esse aqui foi um artigo, depois eu posso passar o link para vocês. Nessa área de segurança, infelizmente, a gente tem pouco material escrito, né, de maneira ostensiva, mas tem muito artigo, né, tem muita novidade que está sempre saindo. Esse aqui foi um artigo justamente sobre esse desafio de passar por cima do Mod Security, né? E aí a gente nesse artigo ele explica quais foram os tipos de padrões que foram utilizados para contornar o Mod Security para realmente conseguir explorar o SQL Injection. Aqui ele fala, por exemplo, que o principal padrão, né, de contorno é o padrão baseado em comentários. Em algum ponto você vai adicionar um comentário, né, um comentário de SQL, por exemplo, que é aquele tracinho. O MySQL suporta mais dois padrões ainda, o baseado em cerquinha e o baseado igual na sintaxe do C, né, barra asterisco, asterisco barra. Então, às vezes é utilizado um conjunto de coisas, né, um conjunto, por exemplo, de sintaxe de comentário com manipulação de atributos. Fica bem interessante aí entender e dar uma analisada como é que rolou essa verificação do Mod Security de maneira colaborativa, né, através desse contest, desse concurso aí. Tá certo? Eles falam aqui do esquema do Union, esquema do Select com comentário.
Por exemplo, esse aqui é um caso ó, que o pessoal conseguiu fazer. Ó. Em vez de escrever select por extenso, eles escreveram select com um comentário no meio. Barra, asterisco, asterisco, barra. Só para não casar com a expressão regular lá do filtro, né? Então, esse aqui é esse tipo de estratégia que é difícil de pensar e escrever a regra antes de alguém inventar ela. Então, tem algumas coisas que o MySQL aceita que é complicado aí. Essa aqui é uma delas. Agora, essa é a notícia boa. A notícia ruim. A notícia boa é que esse tipo de coisa contribuiu para melhoria do mod security. Ou seja, toda vez que um concurso desse ocorre, as novas técnicas de ataque que são aprendidas nesse processo passam a ser incorporadas no novo conjunto de regras do teu Web Application Firewall. Então, se você tem o hábito de ter uma estrutura web centralizada, com todos os teus sites e aplicações passando em proxies, e esse proxy, que pode ser, por exemplo, o Apache com o Mod Security, já filtra esse tipo de coisa, você está bem mais garantido. Você tem a possibilidade de você ter problemas é muito menor. Tá ok? Então é isso, pessoal. Agora são 3 horas. Eu vou fazer um pequeno intervalo de uns 10 minutos. E aí depois do intervalo a gente vai ver um assunto diferente. A gente vai ver a respeito do cross-site do XSS, né? Cross-site scripting, tá? Que é o segundo tipo de vulnerabilidade mais comum e que é a única vulnerabilidade considerada very widespread, né? Muito comum, muito prevalente aí em todos os tipos de aplicação web. Historicamente é a vulnerabilidade que mais vezes aconteceu no Plone, né? que mais gerou correções para o Plone, e é a vulnerabilidade mais difícil das pessoas entenderem, porque para você conseguir explorar ela, você tem que saber programar. Tá? Então nós vamos ver isso logo depois do intervalo, tá bom, pessoal? Intervalinho de 10 minutos, 13h10, 13h15, aí a gente já volta e vamos ver aí o A2, as especificidades técnicas do A2 para o Plone, tá certo? Até mais, pessoal.